Glória a Deus. Mais uma parábola aí na sequência. Nós vamos hoje estar lendo a parábola da grande ceia, dos versículos 15 ao 24. Todos encontraram? Amém? Diz aí o texto da palavra. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhes: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia enviou a seção dos convidados daquele mestre fariseu importante, homem da lei, aquele rabino, que convidou Jesus para uma ceia em sua casa. E Jesus ele começa a ministrar palavras na ceia e ele termina falando também de ceia. É importante nós entendermos aqui que, na verdade, Jesus ele está sendo movido pelo que está acontecendo. E, na verdade, quando Jesus ele olha o que está acontecendo no coração das pessoas, é aí que ele ministra o que é mais essencial para a vida. E não foi diferente aqui. O grande rabino, o mestre da lei, ele na verdade estava ali, como nós já vimos na semana passada, estava observando as atitudes de Jesus em sua casa. E nós falamos que Jesus também observa as nossas atitudes. Ao mesmo tempo em que nós, às vezes, questionamos muitas coisas acerca da palavra, quem sabe momentos da nossa vida em que nós pensamos onde Deus está, às vezes a nossa incredulidade, às vezes o nosso posicionamento face à verdade de Jesus. Às vezes nós questionamos muita coisa, estamos observando muitas coisas, estamos vendo o que está acontecendo à nossa volta, mas é importante que nós entendamos isso. Jesus também nos observa. E Jesus ele começa ali um diálogo com aquele fariseu, na casa dele, porque aí nós percebemos que estava diante daqueles convidados ali do fariseu, um hidrópico, um homem enfermo, e Jesus se dirige aos intérpretes da lei e aos fariseus e pergunta uma coisa: é ou não lícito curar no sábado? Versículo 3 do capítulo 14. É ou não lícito curar no sábado? E obviamente quando Jesus faz essa pergunta, ele tinha uma proposta no coração, para saber o que estava no coração daquele que estava observando também. Jesus faz essa pergunta. E aí ele vai dizer o seguinte, ainda nesse diálogo, eles nada porém responderam, no versículo 14, Jesus ele cura o hidrópico, o despede e faz mais uma pergunta: qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? E isso nada puderam responder. Então, queridos, nós observamos aqui algo muito interessante, porque ao passo que os fariseus estavam observando o evangelho da graça sendo ministrado por Jesus, Jesus também estava observando o seu lado legalista. Então, ao passo que é custoso, é difícil segundo a lei, é impróprio segundo a lei curar no sábado, mas que hipocrisia é essa? Vocês, quando têm um filho doente, quem sabe um animal também ferido, vocês no sábado estão lá para cuidar e para curar. Por que eu não posso fazer bem nesse evangelho da graça, da misericórdia, do amor de Deus, tratar da vida de um pecador hidrópico que está aqui conosco, que tem a oportunidade, inclusive, de presenciar o meu poder, e por isso eu o curei? E pensando, queridos, nesse momento de ceia, nesse momento de, vamos dizer, de banquete, Jesus ele traz essas duas parábolas. Primeiro nós falamos na semana passada dos primeiros lugares. Jesus observando ali, obviamente, pessoas importantes que foram convidadas para aquela ceia também, ele vai dar uma lição: olha, não seja o primeiro. Deixe reservado esse lugar para alguém que talvez não seja você.
Porque pode acontecer do dono da festa pedir você para se retirar daquele primeiro lugar e você, com muita vergonha, com muita humilhação, você vai parar lá no final da bancada. Então, para que isso não aconteça, eu já te previno, não faça isso. Seja humilde, não seja soberbo. Não é? Assim que ele trata dessa parábola, ele vai dizer uma coisa também. Vocês, quando for dar algum banquete, eu vou dar um conselho para vocês. Não procure pessoas do recinto de vocês. Não procure pessoas importantes, porque obviamente essas pessoas vão poder retribuir. E quem sabe o coração de vocês, ao convidar pessoas importantes e pessoas do meio, é exatamente procurando ali vamos dizer, uma barganha, né? Você faz o bem para receber lá na frente, melhor ainda. Então não faça isso, procure as pessoas simples para estar junto à sua festa, pessoas que não vão poder retribuir nada para você. Né? Pessoas simples que você vai fazer um convite com amor e não por interesse. E ao mesmo tempo que ele fala amor e não interesse, ele fala também de galardão, ele fala também de recompensa. Porque quando você age com amor, quando você age com ternura, com misericórdia, você vai ser recompensado, mas não aqui na terra. A verdadeira recompensa dos humildes servos de Deus acontecerá lá na glória, na ressurreição dos mortos. E é com base nesta última expressão de Jesus, quando você observa aí, no versículo 14, onde ele fala que você que assim faz, ao convidar pessoas humildes para a sua festa, vai ter a recompensa na ressurreição dos justos, é que alguém se levanta no meio daquela conversa, no meio daquele diálogo, e aí o versículo 15 diz: ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. A princípio, esta expressão desse camarada aqui, não sei se era um fariseu, aqui a Bíblia não fala qual que é vamos dizer, a linhagem desse que perguntou, que estava ali na festa, é provável que seja assim um fariseu. Ele pensou, olha, que ideia fantástica, muito mais que um banquete terreno, é um banquete celestial. E que bom é que, quem sabe, eu já tenho esse presente no meu coração. Que bom que eu já tenho esta verdade do reino na minha vida e eu vou adentrar a presença do Senhor e vou morar com Ele eternamente. Aparentemente essa ideia é fantástica, né? Falar de recompensa nos céus, falar da ressurreição dos mortos, falar da habitação celestial, falar de morar eternamente com Deus, isso todos os homens querem. Mas Jesus, como eu disse aos irmãos, sempre diante de um diálogo, sempre diante de expressões que nós percebemos na Bíblia, que pessoas estão conversando com Ele, Ele tem ensinamentos. Nada acontece por acaso. Nenhuma palavra é dita sem que Ele não esteja percebendo para trazer um ensinamento poderoso e valioso aos corações. Então, queridos, é mais ou menos isso. Como que surge essa parábola? Surge exatamente de um contexto onde a pessoa está convicta de que o reino de Deus é importante, está talvez até convicta de que vai habitar esse reino, está convicta de que é importante esse reino. Só que, na prática, às vezes as coisas não são bem assim. Né? Você pode rodar Campo Belo inteiro e falar de Jesus, anunciar o reino de Deus, anunciar a salvação de Jesus. Eu duvido que alguém, a não ser que seja ateu, vá dizer, eu não quero. Eu duvido que alguém que tenha um mínimo de conhecimento da Escritura acerca de Jesus vai recusar um convite tão belo como esse. Aliás, a vida é muito incerta, né? Nós sabemos que esse tempo aqui é muito peregrino, é um tempo passageiro, é um tempo que nós não podemos esperar nele, nós temos que aguardar mesmo no Senhor. Então, queridos, aí que está o detalhe. A pessoa às vezes fala no impulso, eu quero estar com Deus, eu quero andar com Jesus, ou até mesmo nós crentes fazemos uma aliança com Deus, nós fazemos um compromisso de estar com o Senhor, Ele nos convida para isso, a gente fala, não, eu vou estar com Deus, eu vou viver a vida de Deus, eu vou
fazer tudo para a glória de Deus, e na prática isso não acontece. Então é por isso que Jesus, ele reporta essa parábola. Vamos só entender a parábola para depois a gente ver algumas aplicações. O que ele fala? Ele fala aqui acerca de uma ceia que um senhor rico ele preparou para os seus convidados. Mais uma vez ele vai lembrar da nobreza. A nobreza está convidada para ir a uma festa do rei. Vamos pensar num senhor que tem uma fazenda, que tem muito gado, que tem muita coisa a oferecer. Ele simplesmente apresenta o convite, mas não fala a hora certa do banquete estar preparado. Você recebe um convite, até estranho isso, né? Você recebe um convite de casamento e não fala a data. É mais ou menos isso. Já aconteceu isso de alguém convidar você sem falar a data? É meio estranho, né? Agora, essa história era comum no Oriente, porque um convite era uma coisa tão importante. Quando você era convidado por alguém, aquilo seria uma deslealdade, vamos dizer, um insulto à pessoa que te convidou, você não comparecer. Por isso nem listava a data, a hora certa, exata do banquete. Simplesmente lançava ali a proposta. E ali todos aceitaram aquele convite, porque a princípio é um convite muito importante. Mas um convite, queridos, que na verdade é feito em dose dupla. Você tem que ver o convite. Primeiro ele te convidou: Roseni, vamos à minha festa. Não, eu vou. Você tem que estar preparado, porque você não sabe qual que é o momento da festa. Pode ser durante o dia, pode ser durante a noite, pode ser durante... Não importa, é o anfitrião que vai reservar esse momento para que aconteça o banquete. Então, por não se saber, a pessoa, uma vez que ela recebeu o convite, ela tem que estar prontamente preparada para qualquer momento, vai estar tocando a trombeta. Chegou o momento da festa. Veja se não é mais ou menos isso que acontece na nossa caminhada com Jesus. Você foi chamado, convidado para estar na igreja de Jesus. Você foi chamado, convocado para fazer parte do reino de Deus. Você foi chamado para preparar o coração em todo esse período que nós entendemos ser uma trajetória peregrina. Peregrinos nós somos na terra, aguardando o tempo da festa celestial, do banquete de núpcias, onde o noivo Jesus estará confirmando a sua aliança eterna com os seus súditos do reino, que são ali a parte da noiva, a igreja de Jesus. Esse dia não chegou. Esse grande dia está por vir. E aí, queridos, que nós temos que pensar muito bem esse convite que nós provavelmente já aceitamos. Eu creio que aqui nós estamos diante de poucas pessoas, mas todos nós que aqui estamos, não tem ninguém aqui que ainda não entregou a vida para Jesus. Então, a que ponto essa parábola ela fala ao nosso coração? É sobre isso que eu gostaria de caminhar com vocês aqui nesta manhã, conversar com vocês acerca da proposta desse convite. Por que convite? Não é? E qual que é a ideia desse convite? Qual que é a ideia desse convite para mim e para você? Primeiro, você tem que avaliar esse convite com base exatamente nessa palavra aí, do diálogo desse homem, do versículo 15, que na verdade ele diz para Jesus: bem-aventurado aquele que come o pão do reino de Deus. Mas espera lá, bem-aventurados que comem do reino de Deus, os que participam desse projeto? Mas vamos lembrar daquele fariseu que chegou um dia diante de Jesus e falou: quero seguir o Senhor. E o que Jesus falou para ele? As raposas têm os seus covis, as aves dos céus elas têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Aqui eu já entendo que fazer parte do reino é você ser como Jesus. Você ser um bem-aventurado para receber o galardão da sua vida na glória e não na terra, é porque você renunciou todas as coisas e viveu como Jesus. Não tem outro caminho aqui, é mais ou menos o jovem rico. Eu quero os meus bens, mas eu quero amar também. Incompatibilidade. Eu quero ficar com a minha fortuna, não quero perder nada, não quero ser solidário, mas eu quero ter certeza, eu quero entrar no céu. E Jesus ele dá o checkmate. Então vende tudo e você vai ter um lugar no reino. Para onde que ele vai?
não é? Afunda igual uma avestruz a cabeça, debaixo da areia e pronto, não tem mais, porque o meu coração é riqueza, o meu coração é bens materiais, a minha vida é isso aqui, não é um lado de lá. Então, entende-se, queridos, que ao mesmo tempo que se fala de bem-aventurança, algo que realmente é prazeroso, é alegria, há um valor nisso aí. Não é simplesmente você falar, olha, Jesus é Deus, Ele é bom, Ele é Senhor, eu entrego meu coração para Ele e vivo do jeito que eu quero. Não. O grande segredo do cristianismo é você olhar para Jesus além da sua própria vida. O grande segredo é você olhar para Jesus além dos seus interesses, além da sua vontade. Se esse reino de fato é importante, se esta festa de fato é importante, eu tenho que entender o meu convite, o convite que foi feito a minha resposta a esse convite vai depender muito do meu entendimento. Porque, queridos, você fazer um compromisso é muito sério, né? A melhor coisa é não fazer. Porque quando a gente faz um compromisso, porque todos disseram sim. Não teve ninguém que recusou o convite, primariamente. Teve lá a ideia, vai ter a festa. Não, eu vou, é que isso, tem que ir. O céu está chegando, a eternidade está aí. Jesus está. Eu quero subir com Jesus, eu quero estar com Ele. É? Diga-se de passagem, as pessoas vêm mais para o Senhor com medo do inferno do que por amor ao cristianismo. Isso é fato. É? Isso é fato. Pega muitas pessoas essa ideia, mas pode pegar o meu e o seu coração também. Às vezes nós mais tememos o inferno do que vivemos para a glória de Deus. Então, por essa razão, esse convite tem que ser analisado. Por que eu tenho um compromisso de andar com Jesus? Ele me convidou para isso. Aí você observa aqui, queridos, nesses momentos aqui que Jesus fala dessa parábola, aonde o Senhor ele convida aquelas pessoas, e 3 classes aqui de cidadãos foram apresentadas como aqueles que tentaram justificar a sua ausência. Primeiro, aquele que diz, não, eu comprei um campo, eu adquiri um terreno, uma fazenda, e eu preciso ver aquele terreno, eu preciso avaliar aquele terreno. Olha, mas que coisa estranha, que desculpa esfarrapada, que atitude injustificável e até mesmo hipócrita para com o anfitrião, que é uma pessoa importante. Porque, queridos, não se compra nada sem se ver. Concorda comigo? Eu estou comprando um campo, eu vou ver depois da compra. Existe isso, Fábio? Você que é comerciante, alguém vai ver alguma coisa depois de comprar? Eu creio que não. Alguém vai na sua loja, vai avaliar, ver se vale a pena, se é aquilo mesmo, então eu adquiro, tá. Depois eu vou usufruir, mas é uma atitude posterior e não, né? Aliás, anterior. Você vê primeiro para depois degustar da coisa. Aqui acontece o contrário. O cara está dando uma desculpa assim, olha, eu comprei um terreno, agora vou ter que ir lá ver o que está acontecendo. Da mesma forma, eu comprei uma junta de bois, um outro, e eu preciso lá avaliar, preparar aqueles bois. Eu preciso, quem sabe, dar alimento. Irmãos, da mesma forma, se você comprou, você tinha que ter visto antes, não é ver depois. Ainda o terceiro ainda fala o seguinte, não, eu estou aqui ainda em festa de casamento, casei recentemente, eu não posso ir. Da mesma forma, o silêncio já diz tudo. Nem uma festa, querido, de casamento, nem aquilo que é tão importante para mim e para você justifica a gente falar, não, eu tenho que fazer isso aqui primeiro para depois ir à casa de Deus, para depois buscar o Senhor. Queridos, esse texto ele é muito sério, viu? Essa palavra aqui ela é bastante dura, no sentido assim, o Senhor ele repreende e corrige com amor. A gente precisa ouvir essas coisas. Em momento algum, a parábola está dizendo que você não deve cuidar do seu boi, que você não deve cuidar do seu campo, que você não deve cuidar da sua família, que você deve cuidar dos seus próprios interesses, que você deve viver, não. Viver a vida com Deus, tem o tempo para Deus e tem o nosso tempo também. Não é? Até um dia o pastor Zezinho foi lá em casa, ele falou, né? Estava indo lá para o sítio, eu falei, que bom, pastor, tem que ter esse tempo mesmo.
Né? Parece até, né, pastor, que é uma vaidadezinha, mas não. Isso é vida, a gente tem também o tempo nosso. Nós precisamos ter um tempo para a nossa vida também. E o Senhor não nos repreende com isso, não. Tem tempo para todo propósito, mas desde que o tempo, queridos, ele passa o tempo de Deus, a coisa começa a complicar. Porque analisa comigo um detalhe aqui, muito simples essa parábola. Eu comprei um campo, não comprei? Por que eu tenho que ir lá primeiro olhar o campo, sendo que a festa já foi tocada a trombeta? Custa eu ir lá na festa, fazer a minha parte, né, como convidado, para o meu nome também não ficar ruim com o anfitrião, e depois eu vou e cuido dos meus negócios. Está entendendo, queridos? Vamos trazer isso para a prática. Quantos trabalhos que nós temos na igreja, queridos? Não é? Você tem certeza não se envolve em todos os ministérios, você não tem ali, digamos, a responsabilidade de estar em todas as coisas. Mas vamos fazer o melhor que a gente pode. Né? Agora, não, nossa, o tempo fechou, parece que vai chover, eu vou ficar em casa, hoje não vou na igreja não, viu, porque o negócio está meio custoso. Uma dorzinha de cabeça, gente, dor de cabeça é justificativa de você não vir à casa de Deus. Toma dipirona, toma um remédiozinho, né? Dor na coluna, seja o que for, queridos, o que é mais importante é a obra de Deus. É por isso que eu entendo que esse convite aqui também, ele tem a ver com essa renúncia, mas é um convite contínuo. Não é uma coisa que ele convidou e pronto, acabou, não. Só teve um que teve essa oportunidade. Eu vejo que é uma oportunidade. Né? Melhor em a casa, como já dizia na Eclesiastes, onde há luta do que há festa. Porque onde há luta, a pessoa já cumpriu o bom combate, né? Já completou a carreira, já guardou a fé, já está com Deus, maravilhoso. Só teve um que teve a oportunidade de aceitar Jesus e ir para o céu, que é o ladrão da cruz. Tirando eles, que todos nós estamos no mesmo barco, nesse aguardo de um convite ainda mais expressivo. Enquanto esse convite não vem, a gente tem que preparar o nosso coração. É uma palavra também que eu entendo de vigilância, de você vigiar o tempo todo, vigiar a sua vida em comunhão com Deus, em oração, em compromisso, em olhar para o Senhor, em valorizar o reino de Deus, em buscar, inclusive, esse primeiro reino de Deus, em primeiro lugar, né? Para que as demais coisas vão sendo acrescentadas. Lembra que eu já falei com os irmãos uma coisa? A gente às vezes pede, né, e às vezes até na nossa petição a gente tem que tomar cuidado. Será que se eu pedir isso vai me fazer bem? Pedir a Deus uma roça, pedir a Deus um terreno, e agora eu não vou mais à igreja no domingo porque o meu terreno é mais importante do que a igreja. Né? E Deus me livre disso. E Deus me livre disso. Né? Nas minhas orações eu sempre falo isso para Deus: Deus, dê-me o suficiente para que eu não venha me perder. Né? Tudo que é para a glória de Deus, queridos, não vai tirar você da presença dele, não. Você pode ter certeza. Quem estava aqui na quarta-feira ouviu nós mencionando aquela história lá de Acã, quando ele pegou os espólios, que é o ouro e a prata, né? Lá do povo de Ai. E quando pegou aquilo ali, o que ele queria? Ele queria era se satisfazer mesmo. Não era para pegar. Havia uma ordem, não pegue. Porque aquilo era de Deus. O ouro e a prata era para a construção do templo posteriormente. E queridos, ali nós percebemos, nesse texto, como nós mencionamos na quarta-feira, que quando Josué vai ter um diálogo com Deus, porque depois desse pecado nós sabemos que houve uma derrota ali, um massacre, uma chacina, 36 judeus foram mortos. E quando Josué ele vai trazer essa palavra de oração diante de Deus, ele fala: Senhor, e o seu nome? Quando ele fala, a nossa aliança que o Senhor fez conosco lá atrás, né, e tal, com Moisés, de nos guardar, até aí está olhando o interesse do povo. E o pecado de Acã está lá marcando a pecaminosidade de todos também, porque um pecado, ele não acontece sozinho, ele sempre dilacera. Se você pecou, você pode ter certeza que vai ter alguém ali que vai ser prejudicado com você também. Todo mundo foi prejudicado. E quando ele fala dos interesses do povo, é uma coisa, mas quando ele fala, e o seu nome? Essa ideia, e o seu nome, quer dizer, é porque o Deus de toda a glória, ele não divide a glória dele com ninguém.
E quando se fala do nome dele, que está sendo, de certa forma, para as outras nações, questionado por razão desse massacre, chacina, mas que Deus é esse? Aí Deus começa a fazer alguma coisa. Que me leva a entender, queridos, que se a minha oração, se os meus interesses, as minhas petições, se elas forem apresentadas segundo a vontade de Deus e para a glória de Deus, eu vou ter uma grande probabilidade de ter resposta em todas as minhas orações. Ao passo que se eu oro a Deus apenas olhando do meu lado e não para a glória de Deus, é bem provável que Deus vai se calar. E Deus vai responder um grande não. Então, é valores, é atividade, é projeto, é compromisso que a gente faz, é a nossa agenda. Aqui nós estamos tratando de interesses. O que é mais importante? O que é mais valoroso? Não é simplesmente eu aceitar Jesus, não, irmãos. Valoroso mesmo é o entendimento que uma pessoa tem de que agora ela deve viver para Deus. E não mais para os seus prazeres, não mais para a sua vontade. Quisera Deus que a igreja toda estivesse aqui nesta manhã. Eu estava pensando, inclusive, queridos, eu sei que é o Espírito de Deus quem nos dirige a isso, mas analisando uns textos tão importantes como esse, embora a gente estudou que pelas manhãs, estamos estudando aqui várias parábolas, a gente tratar também de algumas delas com a igreja toda. Né? Porque nós precisamos ouvir, todos nós precisamos ouvir. Porque quem aqui pode dizer que nunca pecou nesse quesito? Nós não somos daqueles, queridos, que acreditam que teve um culto no domingo, você ficou em casa, Jesus voltou, você vai para o inferno. Não, não é isso. Mas nós acreditamos que se um domingo, 2 domingos, 3 domingos, quem sabe um mês, sucessivamente, ou quem sabe esporadicamente também, não é? 15 em 15 dias eu vou à igreja. Tem gente assim, não tem? Aí eu faço um domingo e vou outro. Ou quem sabe eu vou fazer um propósito aí com muita força. Eu vou pelo menos um mês os 4 domingos, mas depois eu faço um mês também. Deve-se repensar se de fato essa pessoa está entendendo qual que é a razão do convite. Ou deve-se até mesmo questionar se tal pessoa que pensa que está aceitando o convite, de fato aceitou. Se de fato é verdade que Jesus habita no seu coração. Mas você observa também que esse convite, queridos, é feito para pessoas posteriormente necessitadas. Para entender esse negócio aqui, o que eu vou analisar com os irmãos aqui nessa parábola? O primeiro foi cuidar do campo, não pôde ir. O segundo foi cuidar do boi, não pôde ir. O terceiro estava em casamento, não pôde ir. Então o que Jesus fala? Então é assim? Então o que eu faço? A festa não pode se perder. Já foi pago lá os ingredientes da festa, o garçom, enfim, o mestre, está tudo já acertado. O banquete está pronto. Nós não podemos perder tanta coisa. O Senhor não é um Deus de desperdício. Então você vai lá procurar os aleijados, os coxos, os pobres, os andarilhos, enfim, pessoas que ninguém convidaria, mas esse rei convida. O que me dá a entender, queridos, que mais uma vez, Jesus ele bate no quesito da religiosidade, da conformação. Vai haver uma surpresa, queridos, nesse dia do juízo, que a gente pode preparar o coração. Porque muitos daqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão no reino dos céus. Muitos daqueles que estão adentrando aos templos evangélicos e têm essa vida relapsa, descompromissada, né? Como aqueles que disseram, né? Manda lá uma justificativa porque eu tenho o porquê de não ter ido. Assim, pastor, hoje eu não vou por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo, entendeu? É claro, irmãos, existem situações e situações. Né? Vou citar um exemplo aqui. A irmã Cristiane. Senti falta da irmã Cristiane domingo passado. Ela não veio domingo passado, nem de manhã nem à noite.
Entrei em contato com a irmã. O que ela falou? Eu fui fazer um curso, né, no domingo, que estava marcado no domingo. Mas é uma coisa assim, ela falha todo domingo? Não. Houve uma justificativa plausível, porque era um curso. Eles iam parar o curso para dar um curso para ela num dia que ela precisa para a caminhada, não é? Mas é um dia. Agora, se, irmã Cristiane, usando o seu exemplo, nós, com os nossos compromissos, cada dia ficar dando, vai chegar uma hora que coisas insignificantes vão tomar o lugar de Deus. Tem um concurso, tem o Enem, tem tanta coisa que acontece que não tem como a gente adiar. Mas isso não pode, queridos, também nos dar a liberdade de uma coisa pequena nos tirar da presença de Deus, porque isso aí Deus não abençoa. É aí que a gente vê de fato onde está o nosso coração, é nessas pequenas coisas. Queridos, o primeiro amor, sabe o que é o primeiro amor? Você sabe me explicar o que seria essa expressão primeiro amor? Muito mais que Jesus, irmã Rosane. Jesus é a suma de tudo, não é? Mas primeiro amor é você viver aquilo que ele viveu, que é renúncia. Deus amou o mundo de tal maneira. Qual que é a maneira de Deus amar o mundo? Ele deu. Entende o que é primeiro amor, queridos? Quando a gente perde esse primeiro amor, é porque a gente já não quer dar mais nada, a gente já esfriou. Né? Já não tem interesse para as coisas de Deus, não quer buscar mais o Senhor como deveria. Naquele momento que a gente encontrou com Jesus, a gente quer fazer tudo para Ele e não tem tempo, entendeu? Ruim, eu estou lá pronto para ir à igreja, eu estou pronto para fazer tudo. Não pode se perder esta verdade, porque foi isso que foi plantado no coração dos discípulos quando eles foram tirados da pescaria para se tornarem, inclusive, pescadores de homens. Está entendendo? Há uma ideologia por detrás aqui, há um ensinamento por detrás. Jesus ele usa estas oportunidades de diálogo para provar para as pessoas o que é andar com Deus, o que é habitar com Deus, o que é viver esta caminhada de eternidade. Esse compromisso ele tem que ser prioritário, há uma prioridade aqui exigida. Como eu disse para os irmãos, não estavam eles proibidos de cuidar do seu negócio, mas não naquele momento. Né? Cuide primeiro das coisas de Deus, para depois você cuidar das suas coisas. Não podemos, queridos, eu creio que aqui não tem ninguém que pensa assim, analisar uma coisa que alguns analisam e concluem-se que face ao pastor, quem sabe, o obreiro, já está cumprindo a sua missão, quem sabe o pastor, na verdade o chamado vocacionado anjo de Deus da igreja, e cabe a ele fazer essa tarefa. E não cabe a mim fazer essa tarefa. Isso é um erro terrível. Mesmo porque a obra de Deus não é feita com uma pessoa só. O que é a obra de Deus? Qual que é a função pastoral? Você já parou para pensar qual que é a função pastoral? A função pastoral é preparar, como Jesus preparou também, discípulos, seguidores. E seguidor de Jesus não é aquele que apenas vem à igreja e eu vou receber a palavra de Jesus no meu coração. Eu vou ir à igreja para adquirir um conhecimento espiritual. Não, seguidor de Jesus é muito mais que isso. Além disso, tem também uma proposta de prática, fé e prática. Né? Então, por isso, queridos, não é o pastor que faz a obra, é a igreja que faz a obra. O pastor é apenas um instrumento que vai conduzir as pessoas a fazer a obra. Agora, se nessa mentalidade tem pastor que quer fazer tudo, né? Ele faz tudo e todo mundo ali está bom demais porque ele está fazendo todos os ministérios, cumprindo tudo, mas o povo não está fazendo nada. Aí eu pergunto para você, que ministério que é esse? Existe um ministério onde só o pastor faz tudo? Não, o ministério é pessoas envolvidas, pessoas dedicando o seu trabalho, o seu talento na obra de Deus. Então essa é a função pastoral. Então eu creio que não é o seu pensamento, mas a gente tem que falar muito sobre isso, né? Aqueles que pensam que quem deve fazer é o pastor está completamente equivocado, porque ele é apenas um instrumento, ele é apenas uma fagulha. Vamos pensar, ele vai acender
uma grande fogueira, vamos pensar, pela graça de Deus, de um avivamento onde todos vão participar. Se é um convite da parte de Deus, você tem como dizer para Deus, me tenha como escusado? Tem como? Senhor, me ajuda aí. Justifica a minha ausência. Manda os seus anjos aí e tal, né? Ficar mais leve, pegar mais leve comigo. O Senhor também na sua ira, o seu reino. Queridos, esse convite não tem como nós justificarmos a nossa ausência. Agora eu pergunto para você, bem prático, ao seu coração. Você é daquele que justifica a sua ausência? Ou você é daquele sincero e fala, Senhor, eu estou frio, estou morno, estou numa situação espiritual decadente, eu preciso de um renovo na minha vida. Está vendo? Porque tem esse lado também. Aqui nós não estamos com esse estudo querendo julgar você. Não é nada disso. Eu quero levar você a entender. Se eu estou nesse estágio de frieza e, vamos dizer, indisposição de vir à casa de Deus, de buscar as coisas de Deus, eu tenho o desejo de ser renovado? Quem que pode dizer dessa água não beberei? Nós somos humanos. Temos o lado da carne que a gente precisa vencer. E às vezes a gente fica mesmo desanimado, isso faz parte. Mas nesse tempo de desânimo, você é capaz de falar, Deus, eu estou errado, eu preciso mudar? Ou você se deixa levar pela frieza? Está vendo a diferença, irmãos? É isso que Deus ele quer ver no nosso coração, essa disposição. Eu já disse para os irmãos e volto a dizer. É duro isso, mas é uma verdade que a gente tem que lidar com ela. E que é muito difícil. Porque nós colocamos muitas expectativas em nós mesmos, até mesmo em pessoas. E pensamos que todos são crentes genuínos. Irmãos, não se deixe levar por essa falsa realidade. Nem todo mundo é crente genuíno que está na igreja do Senhor Jesus. Entendendo isso, o que a gente tem que fazer? Não é julgar, não é condenar, não é ouvir uma palavra como essa aqui, opa, o fulano tinha que estar aqui, o Beltrano tinha que estar aqui. Não, a gente tem que orar por eles. Mas não tendo aquela expectativa também de que a obra no coração deles está completa, porque senão a gente também se frustra. Por que às vezes a igreja administra mais problema do que evangeliza? Você já parou para pensar? Porque a nossa expectativa está em pessoas. E a nossa expectativa não tem que estar em pessoas, tem que estar em Deus. Porque está aqui uma prova de alguém que foi convidado e não quis ir. Aqui uma prova de que há pessoas dentro da igreja que estão sendo constantemente convocadas por Jesus para ter um compromisso e não vão ter compromisso. Aí nós vamos gastar o nosso ânimo, a nossa força e vitalidade nessa situação, irmãos. É claro que é preocupante, nós não temos também que fazer vista grossa a esses problemas. Mas o máximo que a gente pode fazer nesse caso aí, uma vez que a pessoa nem quer ir à igreja, é memorar. Porque se a gente deixar de desanimar, por exemplo, uma igreja, é incrível isso, né? Isso é do ser humano, isso faz parte da gente. Você vê um dia que a igreja está mais cheia, o pessoal está animado. Um dia que está menos pessoas, você já fica desanimado. E o pior é que você fica triste. Você já ficou triste por ver que as pessoas não estão vindo? Não faz sentido isso. Você fica triste em ver a igreja às vezes vazia. Mas o grande desafio, queridos, é a gente olhar para esse texto, entendendo essa realidade da obra de Deus na vida das pessoas, e não nos deixar consumir por essa tristeza, porque a nossa adoração também vai ser prejudicada. Se você perder a alegria de servir ao Senhor por razão de pessoas, você não vai ter uma experiência de intimidade com Deus. E você pode, inclusive, ser a próxima vítima. Já viu aquela coisa? Não, se fulano não foi, eu também não vou. Ah, nós temos uma reunião de departamento. Aí aquele detalhe, mas por que a Maria não foi? Por que a Joana não foi? Ah, então já que
Maria Joana não foi, eu também vou começar a faltar desse negócio aqui, porque parece que ninguém está tendo responsabilidade, ninguém está tendo compromisso. Está vendo por que a obra de Deus ela fica emperrada, queridos? Porque o nosso pensamento está sempre nessa questão. Fulano não tem compromisso, fulano. E na verdade a gente também pode ter o nosso dia de descompromisso também. Nós podemos ter também o nosso dia mau. E aí? As pessoas podem também pensar a mesma coisa da gente. Por isso nós não podemos julgar. A gente tem que olhar para a palavra de Deus e entender as possibilidades. Há a possibilidade de um crente fervoroso? Sim. Há uma possibilidade de avivamento? Sim. Há a possibilidade de Deus mover de forma miraculosa? Sim. Mas há também a possibilidade de um marasmo, como aquelas igrejas da Asa Menor, que não ficou uma delas. Todas elas se perderam, porque não ouviu a voz de Deus. É um convite que você precisa estar em prontidão, porque, como já falamos, não é anunciado o momento certo da volta de Jesus, dessa grande ceia, desse grande banquete que vai acontecer. Mas é um convite também, queridos, que você vai ter que se preparar constantemente. Você tem que prometer para o seu coração, não faça um voto a Deus, mas prometa para o seu coração, né? Eu tenho feito isso, Senhor, vê se há em mim, eu cito muito isso nas minhas orações, vê se há em mim algum caminho mau. Mas guie-me pela vereda plana da justiça, porque o Senhor tem vereda plana. O Senhor tem um caminho certo. O Senhor tem uma justiça perfeita, que eu preciso buscá-la. E se é prioridade buscar isso, é porque eu sou carnal. Lá no Éden não tinha isso, né? O Éden era tudo... É Deus ali sustentando a providência dele em todos os sentidos, junto com o povo. Mas e hoje, queridos? Seja sincero com Deus. Será que de fato Deus tem sido adorado em primeiro lugar no seu coração? Faça chuva, faça sol, é como uma aliança de casamento, né? Como é que a gente promete no nosso casamento uma aliança com o cônjuge? Eu prometo ser fiel na saúde, né? Na doença, na prosperidade, na escassez. Eu prometo ser fiel em tudo. É uma festa maravilhosa, glamurosa, para marcar aquela aliança dos noivos, a troca ali, né? Das alianças. É a mesma coisa com Deus. Uma coisa importante aqui. Deus tem um compromisso com a sua noiva? Tem ou não tem? Quem que é a noiva? Não somos nós? Em casos assim extremos, é claro que a gente não está aqui sendo taxativo, mas se você, querido irmão, irmã, deixar de valorizar a noiva de Cristo e até mesmo desfeiteá-la, a tal ponto de chutar o balde e falar assim, eu vou procurar um arraial melhor. Não era um convite bom? Por que deixou de ser bom? É a mesma coisa de um casamento, mas vocês não se amavam? Por que vocês estão querendo separar? Ah, mas deixei de amar, não. Querido, sempre a gente fala isso nas reuniões de casais. Compromisso fala mais alto que amor, porque o sentimento, ele pode desfalecer, o sentimento, tem dia que a gente está lá e a gente está amando, a gente está odiando, a tempo para todo propósito debaixo do sol. Não é isso que Eclesiastes fala? Não pense você que não vai ter ódio no seu coração, que vai ter problema e vai ter muito, porque isso faz parte da vida do pecado. Mas o seu compromisso, isso aí fala mais alto. Porque se há um compromisso com o reino, irmãos. Então, nós precisamos pensar isso. Os crentes precisam analisar esse convite de uma forma mais ampla, né? A coisa é muito séria, gente. Às vezes o fracasso do reino é por nossa causa mesmo. Né? É corar de vergonha. Porque a gente é muito falho. Fale, mãe dele.
Uhum. 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 Fora do templo, entendi. Exatamente, junto com o pessoal. Porque se o pastor ele ficar só na instrução, é mais ou menos isso que a irmã quis dizer, né? Só na igreja, instruindo, e ele não se envolver com os ministérios, né? No sentido de apacentar. Com certeza. Certíssimo. Não, mas está certo, porque na verdade, aí é uma questão que a irmã Andréa tocou, que é até importante isso aí que a irmã falou, pelo seguinte: há pastores que pensam o seguinte, o meu ministério, a máxima dele é o ensino, e de fato é mesmo, né? Porque quem que vai, na verdade, instruir a igreja é o pastor. Mas se fecham tão nessa questão de que o ministério é o ensino, que fala o seguinte: olha, eu não visito, não é que eu não visito. Se alguém vier questionar assim, pastor, tal, a visita tal e tal, ele vai falar o seguinte: não, mas o meu ministério, o meu chamado, a minha proposta é ensino. Então, nisso aqui eu garanto. Passou essa parte do ensino, quer dizer, se der tempo, se sobrar, a gente pode até visitar, né? Exatamente, com Jesus não foi assim. Com Jesus não foi assim. É porque o apacentar, claro que há um ministério de ensino na igreja, mas o ministério de ensino não exclui o ministério também de lidar com pessoas, né? Eu vejo que todo ministério você pode nele apacentar, instruir, né? Não é só o pastor também que apacenta nesse sentido, né? As pessoas também elas apacentam. Então, isso é uma visão, eu entendo, né? Embora há muitos pastores que têm isso no coração, quer dizer, eles são muito bons, conhecimento e tal, dão tudo no púlpito. Aí é mais ou menos aquilo, essa parte pode ficar tranquilo que eu garanto, mas é um dá também que aí gera um outro problema que eu vejo muito sério. Muito sério. Tudo eu vejo que tem que ser dosado e na dose certa. Por quê? Porque se você atentar muito para uma área, você vai esquecer as outras e você vai ter uma igreja no perfil daquilo que o pastor está levando à igreja. Boa essa pergunta sua. Se um pastor, André, ele está envolvendo só na área da preleção, ele corre o risco de ser idolatrado, corre o risco de deixar as pessoas intimidadas para vir à frente pregar alguma coisa. Corre o risco das pessoas pensarem que ministério é só aquilo. É estar na frente, pregando, anunciando. E mais ainda, corre o risco de
desvalorizar qualquer outro pregador, senão o seu pastor, que é o grande mestre. Está entendendo o risco que se corre com isso? E fica muitas áreas, a desejar, porque como a irmã falou, se o pastor ele tem que ser o exemplo, Andrei? Se ele não envolver nos ministérios, se o negócio dele é só púlpito, tá, então ninguém precisa fazer nada, mais ou menos assim, E aí, pelo conhecimento, se torna um rebanho com toda, qual a palavra que eu vou usar aqui, com todo amor, se torna um rebanho soberbo. Está entendendo, irmãos? Soberbo. Estou errado, pastor Zezinho? Não pode gerar isso? É lógico. Uhum. Uhum. Sim. Ele tinha as duas coisas. Ele não ensinava fidelidade ao Pai, ele mostrava, vivia. Então nós, às vezes, como pastores, precisamos aprender com o nosso mestre. É diferente de ensinar amor e viver amor. Ensinar fidelidade e viver. Nós falamos sobre o convite, de aceitar o convite das coisas de Deus. O convite é o primeiro. Às vezes as pessoas têm conhecimento, os pastores ensinam conhecimento com convite. Mas não é isso que eu digo. Eu creio que essa moderação que o senhor falou, essa essência do Espírito Santo da conversação. Existem mestres por excelência que você fica maravilhado de ver a capacidade em te ministrar. E existem pastores que não têm eloquência para ministrar, mas a sua capacidade de amar e chegar a gente Deus fala. Então o nosso mestre tinha isso. E os pastores e as ovelhas precisam aprender que o convite não é só para os pastores. O banquete não é só para os pastores, é para todos. Então, quando todos entram nessa realidade, todos aprendem com isso. Isso faz a diferença. Com certeza. Aí o ensino, o pastorado, segue junto e é onde essas duas coisas elas são vertentes básicas, Se tem só uma e falhar na outra, porque também se ficar só também no ministério, fora da igreja, sem o ensino, também não está certo. As duas coisas têm que andarem juntas. Com certeza. Exatamente. Então, queridos, nós vamos encerrar aqui com uma oração. Vamos orar ao Senhor. Vamos pedir a Deus, feche os seus olhos agora, para Deus sondar o nosso coração. Você às vezes pensa, o pastor não tem nem que orar, porque ele tem que estar em tudo mesmo. Mas e você? Você, meu irmão, minha irmã, que veio à casa de Deus nesta manhã, para ouvir essa verdade. Por que o Senhor te trouxe? Quem sabe você já pensou, hoje à noite eu não vou vir à igreja, eu já vim de manhã, tá bom demais, não vou vir à noite. Só que é importante você entender que há dois momentos. Momento pela manhã, escola bíblica dominical. À noite nós teremos um culto celebrativo. Então você que tem sido relapso, eu quero orar com você. Você que tem esfriado esse primeiro amor de buscar as coisas de Deus em primeiro lugar. Eu quero orar com você para que o Espírito de Deus ele possa reanimar, reacender a chama desse primeiro amor no seu coração e que você não seja relapso, que você não seja daqueles que justificam a sua ausência, mas colhe-se de vergonha e pede, Senhor, muda o meu coração. Senhor, nós clamamos a Ti, ó Deus, dá-nos um novo coração. Nesta manhã, ó Deus, nós queremos ver a glória do Senhor por sobre a nossa vida, ó Deus, e esta glória nos leva a um compromisso ainda maior, porque, ó Deus, não queremos ficar na superfície, não queremos ficar apenas no convite, não queremos, ó Deus, ficar estagnados, mas nós queremos caminhar em vigilância, em crescimento,
em adoração, em compromisso com o Senhor. Que o Senhor, ó Pai, confirme esta graça no nosso coração. Por meio do Teu Santo Espírito, ó Pai, como foi mencionado aqui, faça esta obra do Senhor no nosso coração, e cabe a nós também responder ao chamado. Somos transformados de glória em glória por meio da Sua palavra. E quando nós a ouvimos, nós somos impactados. E quando somos impactados, nós assim, ó Deus, devemos ser transformados também. Portanto, nos transforma, nos revigora, nos reanima, ó Deus, para a glória e honra do Teu santo nome. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.